Olá! Hoje a gente vai fazer um exercício de análise conceitual sobre uma ideia realmente fascinante. Uma teoria que tenta construir uma ponte entre a física e a neurociência para encarar um dos maiores mistérios da ciência, a própria consciência. Bom, vamos lá. O nosso roteiro aqui começa pelo tamanho do desafio. Depois a gente passa pelas peças biológicas que formam a teoria, explora as implicações, que são gigantescas, e no final, claro, vamos avaliar onde ela se encaixa no cenário científico atual. Antes de mais nada, para a gente entender qualquer resposta que se proponha, a gente precisa ter uma noção exata da dimensão do problema que ela está tentando resolver. Essa é a pergunta que tira o sono de neurocientistas e físicos. A gente sai da mecânica pura, do como funciona, e entra no território da sensação, da experiência em si. Por que sentimos as coisas? E é aqui que entra o chamado problema difícil da consciência. O ponto é que mesmo que a gente mapeasse cada neurônio, cada sinapse, isso explicaria como o cérebro processa a informação, mas não explicaria por que existe a sensação de ser aquele cérebro. Muito bem, agora vamos para os tijolos, os blocos que constroem essa teoria. E é interessante ver como ela tenta se ancorar em fenômenos físicos que a gente já consegue observar. E a primeira peça são os biofótons. E olha, isso não é metáfora não, são partículas de luz de verdade, emitidas pelas nossas células. O mais incrível, como mostraram pesquisadores como Fritz Saubert Pope, é que essa emissão de luz não é caótica, ela é coerente. Isso é um sinal de informação organizada, não de um simples ruído biológico. E essa imagem aqui ilustra a diferença perfeitamente. Pensa numa lâmpada comum. A luz é espalhada, caótica. Agora pensa num laser. A luz é focada, organizada. Pois é, os biofótons se parecem muito mais com um laser biológico. Isso é fundamental para a teoria. A segunda peça do quebra-cabeça são os microtúbulos. A gente pode pensar neles como o esqueleto das nossas células. Mas algumas pesquisas mais recentes sugerem que o papel deles pode ser bem mais complexo do que só dar estrutura. A ideia aqui é que esses microtúbulos poderiam estar funcionando como cabos de fibra óptica biológicos, guiando aquela luz coerente dos biofótons. Ou seja, seria uma rede de comunicação interna na célula operando na velocidade da luz. E por último, temos o vácuo quântico. Esquece a ideia de um nada absoluto. Na física quântica, o vácuo é um oceano de potencial, borbulhando com energia e partículas virtuais que surgem e desaparecem. É um substrato de informação que está em todo lugar, inclusive dentro do nosso cérebro. Ok, agora que a gente tem as peças na mesa, biofótons, microtúbulos e o vácuo quântico, vamos ver como a teoria nêurons-abelha tenta juntar tudo isso. A proposta é de um ciclo. Primeiro, a luz coerente é gerada. Depois, ela é canalizada pelos microtúbulos. Aí vem o grande salto. Esse campo de luz interage com o vácuo quântico, transformando o potencial puro em informação estruturada. E essa informação, agora mais refinada, volta para o vácuo, num ciclo que se auto-organiza e se aprimora. Não é uma coisa parada, é um processo, um fluxo. Lembra muito a ideia de autopoiese de Maturana e Varela. E é aqui que as coisas ficam ainda mais instigantes. Se esse modelo tiver algum fundo de verdade, ele muda completamente não só o que é a consciência, mas o que é a nossa própria identidade, o nosso eu. Pois é, se a gente pensar na consciência como um campo, uma pergunta surge imediatamente. O que nos torna únicos? O que define a minha identidade nesse mar de potencial? A resposta da teoria está no conceito de assinatura fotônica. Pensa assim, a sua biologia, desde o seu DNA até as suas memórias, molda a estrutura dos seus microtúbulos de um jeito único. E essa estrutura única funciona como um prisma que dá à sua luz interior um padrão, uma assinatura que é só sua. Agora, segurem-se. A teoria vai além e postula que universos muito parecidos que se separaram há pouco tempo poderiam manter uma conexão sutil. E essa conexão poderia ser acessada por ressonância. Ou seja, se a sua assinatura fotônica aqui tiver uma altíssima semelhança com a de um outro você no universo vizinho, uma ressonância poderia acontecer. Então, de acordo com essa linha de pensamento, um déjà vu ou um insight que parece vir do nada poderiam ser pequenas faíscas dessa ressonância. Já um estado de foco total, aquele que o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi chamou de fluxo, seria o momento em que o nosso sistema biofotônico atinge coerência máxima, como um laser, abrindo a porta para uma conexão mais forte. Bom,
Uma teoria, por mais especulativa que seja, para ser científica precisa fazer previsões que possam ser testadas. E também precisa ser honesta sobre o que ela ainda não consegue explicar. E o interessante é que ela faz isso. Ela prevê, por exemplo, que a coerência dos biofótons deve aumentar muito durante o estado de fluxo e que deve diminuir com uma anestesia geral. São previsões concretas que, em tese, a gente poderia tentar medir e verificar ou refutar. E a teoria também reconhece seus limites. Ela não resolve o problema difícil, mas talvez o coloque sob uma nova luz. A interação com o vácuo quântico e, claro, a conexão entre universos são, por enquanto, hipóteses bem especulativas. E é crucial ter essa clareza para separar o que é ciência estabelecida e o que é fronteira de pesquisa. E isso nos deixa com uma última provocação. Se a nossa consciência individual é de fato parte de um campo maior, interconectado, até onde vai essa conexão? Quais seriam os limites dessa ressonância? É uma pergunta que abre portas para muitas outras.